Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre a ABNT 16280. Exatamente, aquela que trata de reformas, obras, ou no condomínio ou nas unidades autônomas. Esse é um assunto que faz tempo que não é falado na mídia, mas que acontece com muita frequência em todos os condomínios e tem muita gente patinando, errando ou correndo risco. Então hoje temos dois convidados especiais para tratar desse assunto que merece toda a relevância. Vem comigo. Os nossos convidados de hoje são o síndico profissional aqui da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, síndico 5 estrelas, Ricardo Princiotto. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. E a engenheira civil, também síndica, que eu fiquei sabendo que você também é síndica, Lia Knapp, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Ricardo, pela oportunidade de estar aqui trocando ideias com vocês. Eu que agradeço. Eu vou começar com o Ricardo, que já é mais velho de casa aqui. Antes de conversar com você, Ricardo, agradecer aos nossos patrocinadores, Repinte, especialista em restauração predial, Síndico 5 estrelas, o maior diferencial do segmento condominial brasileiro é para poucos, menos de 7% das pessoas que fazem essa prova conseguem ser aprovadas, Síndico Legal, portal de leis e gestão condominial, e Gabor, a melhor formação de síndico profissional do Brasil. Ricardo, antigamente falava muito dessa norma da ABNT. Eu lembro que lá atrás, 2014, né? Acho que foi a primeira vez que a norma foi colocada foi divulgada, entrou em vigência. Depois a gente teve algumas alterações. Eu fiz até um evento da Gabor lá atrás para falar sobre essa norma. Depois falamos muito sobre isso, só que hoje em dia não se fala tanto, mas é algo que é uma dor dos condomínios, né? Porque muita gente ainda desconhece ou alega desconhecer essa norma e traz trabalho ou até traz preocupação para o síndico e para os condomínios. Essa norma surgiu após uma tragédia, né, na cidade do Rio de Janeiro, onde não foi supervisionado pelo síndico as obras e um prédio desmoronou na cidade do Rio de Janeiro. E, infelizmente, a maioria das pessoas desconhecem essa norma e alguns síndicos não fiscalizam as reformas. Essa norma tem o apelido da norma das reformas, né? Então, não fiscalizam. Fiscalizar não é só receber a RT e deixar a obra. O síndico tem a obrigação de receber essa RT e supervisionar essa obra até o seu final. Você tocou num ponto bem importante, Ricardo, porque receber o projeto, ter a RT de acompanhamento de projeto, de elaboração de projeto, acompanhamento da obra, não engloba tudo. Porque, primeiro, precisa ver se o que está sendo executado está de acordo com aquele projeto que foi liberado. Porque o síndico não tem obrigação de aprovar o projeto, porque isso é uma questão do proprietário junto com seus profissionais. Mas ele tem que acompanhar, fiscalizar se é aquele projeto que está sendo executado. E é nessa parte que a responsabilidade é toda do síndico e do condomínio, né? Se está de acordo com a norma também, né? O projeto, né? Mas daí tem a RT do profissional que está Esse é um elaborando ponto, o projeto. Lia, que no começo, na norma, a maioria das pessoas entendiam que o síndico tinha que aprovar o projeto. Isso foi a mudança da revisão que teve agora dessa norma, em 2020, porque até 2015, em 2014, quando ela entrou em vigência, e depois em 2015 que houve uma revisão dessa norma, em 2020 houve outra revisão. Em 2020, foi estabelecido qual era a abrangência dessa responsabilidade do síndico, porque realmente
O síndico não tem que aprovar o projeto, ele tem que aprovar que toda a documentação esteja em ordem, que tenha sido apresentada, ele tem que liberar a execução da reforma. Mas a responsabilidade pela reforma mesmo é dos profissionais que ou recolheram a ART ou a RRT, que é o documento de responsabilidade técnica. Que é um engenheiro ou um arquiteto que se responsabiliza. Isso. A ART, no caso de engenheiro, que é pelo CREA, né, o Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia, e a RRT, que é pelo CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Ricardo, o síndico, com a alteração da norma, não tem a obrigação de identificar o projeto e ver se ele está correto, mesmo porque grande maioria dos síndicos não são engenheiros, então não teriam nem a capacidade técnica de dar o ok sobre a documentação que é obrigada a ser apresentado e não sobre a responsabilidade do projeto, que aí você tem o responsável, por exemplo, uma ponte. Se uma ponte tem algum problema, quem é o responsável é o engenheiro que fez o projeto da ponte. Então, do mesmo jeito, nesse caso de uma obra, é o engenheiro ou o arquiteto. Mas existem alguns casos que os condomínios eles têm colocado em seu regimento interno a necessidade de passar essa obra por um engenheiro para aprovação. Eu não sei se algum condomínio seu trabalha dessa forma, qual é a sua opinião? Normalmente tem um custo que é de quem vai realizar a obra, então tem um valor, isso é aprovado em assembleia, e aí cria-se esse rito para dar uma segurança maior para o condomínio. Queria saber se você tem algum caso desse e qual é a sua opinião sobre essa forma de agir. Tenho sim, e nós temos um engenheiro contratado para olhar o projeto e, logicamente, me dar respaldo. Eu não sou engenheiro, me dá o respaldo para aprovar esse projeto, bem como, que eu acho extremamente importante, acompanhar a execução da obra. Por que eu estou falando isso? O projeto está bonitinho, foi aprovado. Chega o dono da unidade, o que ele faz? Puxa um cano aqui, puxa aqui e tal. E, às vezes, como já aconteceu comigo, acaba atingindo a parte estrutural do condomínio. O que eu tive que fazer? Embargar a obra, embargar é um termo jurídico, mas tive que parar a obra, pedir que fosse feita uma nova RT para sanar o defeito que foi feito na estrutura do prédio. E só então pode continuar a obra. Lia, conte. Da minha experiência, eu sou síndica do prédio em que eu moro há 1 ano e meio. Mas anteriormente a isso, eu fui subsíndica e fui conselheira. Então, eu fiz todo um processo de qualificação como síndica do prédio. E já tínhamos um engenheiro, e esse engenheiro que assessora na aprovação das reformas, ele olha se não tá sendo colocada em risco a estrutura do prédio, porque a estrutura é área comum, responsabilidade do síndico, é de extrema importância. Ele, então, assessora na hora de analisar o projeto, ele também recolhe a RT, e depois ele faz um acompanhamento. Nessa parte de acompanhamento, da minha experiência nesse meu prédio, não está muito assim arredondada, porque ele faz um acompanhamento pontual. Tem algumas partes na reforma que eu acho muito importantes. Por exemplo, demolição. Ver se pode demolir uma alvenaria ou não, mas essa fase da demolição precisa de um acompanhamento constante. Por quê? O pessoal se empolga na hora de demolir, e é na demolição que você pode estar colocando em risco a estrutura, porque você ou faz uma abertura, ou além da alvenaria, demole um pedaço de um elemento estrutural, e isso pode causar um sério risco para a estrutura, se não um acidente. Nunca as coisas acontecem por um único motivo, né? Sempre um acidente é um cumulativo de... E essa parte a gente está agora
vendo de ter um engenheiro a cada reforma que faça, em algumas fases da reforma, das obras de reforma, faça um acompanhamento constante. Constante que eu digo assim, não dê uma passada na obra para verificar os pontos-chave, mas, por exemplo, durante a demolição, esteja constantemente na obra. Ótimo. Ricardo, no condomínio que você falou em questão, tem um profissional, um engenheiro. Sim. Esse custo, vocês absorvem pelo condomínio ou esse custo é da unidade que vai fazer? Não, é absorvido pelo condomínio. A supervisão. Sim. O dono da unidade, ele vai ter que contratar um engenheiro para a emissão dessa RT e de toda a elaboração da documentação. Mas o nosso engenheiro vai acompanhar, porque o papel é uma coisa muito fria, né? Às vezes está tudo em ordem, mas como ela mesma falou, o acompanhamento da obra é fundamental. E sempre acontece de ter deslizes no meio da obra. Às vezes alguma mudança não vai alterar nada. Agora tem mudanças que podem alterar radicalmente a estrutura do prédio. O exemplo que eu citei foi a dona do prédio achou que não tinha nada demais, ela pôs um nicho no banheiro. Só que justo a parede que ela escolheu era uma parede estrutural. Então, poderia, se todos fizessem, poderia fazer um efeito dominó, né? Não sei se é o termo técnico, é esse mesmo, um efeito dominó. Então, eu acho super importante esse acompanhamento. Porque um síndico que, a grande maioria, né, não tem a formação técnica, ele não tem condições de aferir se aquela pequeno deslizes vai afetar a estrutura do prédio ou não. Então, o acompanhamento é importante, porque tem empresas, né, nem todas as empresas são boas, né, nem todos os síndicos são bons, nem todos os engenheiros ou médicos são bons. Emite a RT, porque tem a planta do condomínio, nem vai no prédio, emite a RT e acabou. Você paga o preço e acabou. Não dando respaldo para o síndico ou, mais importante, para os moradores da unidade. Tá gostando do programa? Aliás, nosso programa está muito legal. Aliás, o canal inteiro está muito bacana. Não deixe de se inscrever, acione lá o sininho. Fique atento a tantos programas com tanta qualidade. Deixa seu like, que é muito importante. Compartilha o nosso programa, porque cada vez mais vai ganhando relevância. A gente vai colocando informação de qualidade na cabeça dos moradores, dos conselheiros, dos síndicos, dos administradores. Estamos no YouTube com Conde TV, chegando já aos 50 mil inscritos, e também estamos nas principais plataformas de podcast. Lá nas plataformas estamos com o nome de cada programa, no caso aqui, o Condomínio em Pauta, e com uma exclusividade de extras com cases que a gente vai contar para vocês depois de cada programa, inclusive depois desse. Então pode clicar aqui na descrição para você ver. Eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês para o segundo bloco. Eu queria falar um pouquinho sobre o condomínio geral, não só as unidades autônomas, a gente está falando de unidade autônoma, mas essa BNT também é para o condomínio para geral. Queria falar sobre passo a passo de como que o condomínio ou condômino deve se portar para fazer, para atender essa ABNT e de alguns problemas que vocês já podem citar para o nosso telespectador, para eles ficarem atentos para não acontecerem nos condomínios deles. Vocês vão pensando aqui, já vão me responder, e vocês terão essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá!